no grupo para vocês, tá bom? Tá. Então nós temos aqui a nós temos. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. Eu vou botar seu nome, viu? Sim. Aí, botar os nomes, porque Nicolas, quem é Nicolas, hein? Deixa eu ver aí, abra aí a câmera para eu ver quem é Nicolas. O que sorri muito. O que riu muito. Sei não, viu? Ah, certo, lembrei dele. Tá bom, Nicolas, pode fechar aí a câmera. Aí, olha, então nós vamos para aula. Oi? Que tempo que eu não vejo. O Alisson, parabéns por estar participando das aulas, viu? Tô muito feliz por você estar participando das aulas aí, certo? E seja sempre bem-vindo. Ele fala? Fala, não. Não, não é? Hã? Ele disse obrigado. Ah, tá. Olha, a aula está atrasada. A aula era de 5h30, era? É. Ah, tá. Então, eu terminei a aula mais... 5 horas era a outra. Era do 9º ano de português. E eu dei uma adiantada lá, justamente pensando que vocês estavam eu estava atrasado com vocês. Ai, meu Deus, mas é bom que a gente termina cedo, porque eu também estou cansado. Então, olhe, sobre sociologia. Vamos aqui para sociologia. Eu não quero ninguém aqui falando nem escrevendo no quadro branco. Se eu pegar e escrever no quadro branco, você já sabe, viu? Vai receber reclamação no privado. E eu sei quem é. Então... Hã? Sim, riscar, não sei que ele não podia escrever no caderno de lápis. Pode. Agora não escreva não, que isso aqui todinho vai estar lá no grupo, aí depois você tem um tempo para escrever ou imprimir depois, tá certo? Nem para sair de casa. Se tiver impressora, você imprime. Se não, você vai pegar e vai entender que o melhor é você entender, tá bom? Então, olhe, sociologia é a ciência que estuda as relações entre as pessoas que pertencem a uma comunidade ou aos diferentes grupos que formam a sociedade. Ou seja, o que é isso, hein, que estão fazendo aqui? É pra fazer uma pergunta. O que é? Como assim fazer uma pergunta? Levantar a mão pra fazer a pergunta. Não, você só vai perguntar, não precisa fazer isso não, viu? É pra copiar esse negócio? Já disse que não, que eu vou passar para o grupo o conteúdo. Se caso você precisar, você depois ou copia ou imprime, tá bom? Tá bom. Desde que não saia de casa. E esse negócio de levantar a mãozinha, eu não sabia não, mas não precisa não. Só é falar, dizer, professor, eu tô com uma dúvida, professor, isso assim, faça a pergunta, tá bom? Tá. Pronto, aí vamos lá. Então, sociologia é a ciência que vai estudar as relações humanas, certo? Dentro de uma comunidade. É uma ciência que pertence ao grupo das ciências sociais e humanas. Ela estuda essas relações de formalidade presente na vida e nas sociedades. Lembrar que tudo na sociedade é baseado no respeito. Às vezes a pessoa sabe que nem todo mundo é criado da mesma forma. O meu pai me criou de uma forma, o pai de Miquel criou ele de outra forma, o pai de Letícia cria ela de outra forma, o de Rafael e assim sucessivamente. Eu estou dizendo que o nosso pai nos cria da forma que ele acha que é o certo. E ele ensina para nós os valores. Entendido até agora? Alô? Sim. Certo. Então, quando a gente pega e vai para a sociedade, nós vamos ver que a sociologia vai estudar essas relações
que existem na sociedade, certo? Quando você vai para a escola, você vai vai fazer uma interação com seus amiguinhos da escola, certo? E a essa interação é chamada, a sociologia estuda ela e chama ela de interação social. Entendido até agora? Sim. E vocês têm que respeitarem os colegas de vocês. Às vezes tem menino que ele tem uma certa criação que é diferente da sua. E por quê? Porque o pai dele, a mãe dele criaram ele daquela forma. E desde que ele não falte com respeito a você, certo? Você vai pegar e vai respeitá-lo da mesma forma, desde que ele não agrida você. Se ele agredir, aí tem as formas legais de a gente pegar e fazer com que as relações sociais... Não, de forma nenhuma. Aí, viu, Rafael? Eu vi daqui, viu? Nasci não, viu? É as formas de você pegar e falar com as autoridades, né? No caso, a escola, a diretora da ISA. Aí falar com ela para resolver a situação. Também. Mas aí, depois, isso é o extremo, né? Mas tudo tem que ter respeito. Quando todo mundo se respeita, não precisa ter polícia, não precisa chamar a polícia, não precisa ser ninguém ser punido, certo? Porque vive no respeito. Aí, olha, a definição de sociologia, ela tem duas palavras. Ela vem do latim e do grego, sócio e logia. Então, sócio é do latim, que quer dizer social, e logia, logos, é estudo de. Então, é estudo do social ou estudo da sociedade. Ou seja, o que é a sociedade? Sociedade é o conjunto, é o conjunto de seres que vivem juntos, definindo um modo de vida conjuntamente, certo? Vivendo conjuntamente. Então, as pessoas que estão, por exemplo, numa escola, elas vão ali com uma visão de vida conjuntamente, ou seja, estão ali com um objetivo. O objetivo dela é justamente estudar, certo? Elas têm ali esse objetivo e vivem juntas e têm que se respeitar. Aí, vamos para o grupamento social, que vai entrar nessa questão do grupamento social. O grupamento social, deixa eu ver se tem mais alguém aqui que está perdido. Tem não. O grupamento social é a forma básica de associação entre os seres humanos, certo? Que estão mutuamente em interação. Então, nós temos esse grupo social. Qual é o primeiro grupo social que a gente participa? Família. A família, muito bem. Então, nós temos a família como primeiro grupo social. Tem outro grupo social, a igreja. Tem outro grupo social, o clube de futebol, a escola, certo? Deixa eu ver o que mais. Tudo que a gente for fazer em grupo é chamado grupo social. Então, a sociologia ela vai definir grupo social como toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Quando a gente vai para a igreja, a nossa ideia é ir para lá para rezar, para orar, não é isso? Quem é católico aqui? Eu. Quem é evangélico? Eu. Eu quem? Só Luiz. Aí Eu. quem é evangélico? Quem é evangélico? Peraí, né? Não é mais uma pergunta não. Quem é evangélico na igreja tem os grupos, grupo de mocidade, grupo das senhoras, grupo de oração e não sei o quê. Quem é católico tem as pastoral da juventude, as pastoral da criança, a pastoral do idoso, a pastoral do dízimo, aí tem o catecismo, tem o crisma, tudo aquilo ali é grupo social, viu? Ele vai estar lá, reunião de duas ou mais pessoas, interagindo sobre o determinado objetivo. Em sociologia, um grupo é um sistema de relações sociais, de interações recorrentes de pessoas. Então, nós temos aqui,
Na sociedade temos várias pessoas que estão interagindo sem briga, sempre se respeitando, certo? Respeitando o próximo, sem querer o mal dele, e todas pensando diferente, mas todas com o mesmo objetivo, de mãos dadas, para que a sociedade ela seja uma sociedade justa e igualitária. Então, esses grupos sociais, eles fazem essas interações. Entendido até agora? Sim. Pronto. Então, o primeiro grupo social que você faz parte é qual? A família. A sua família, muito bem. Aí depois vem a escola, vem a igreja e outros mais. Então, nós temos aqui, ó, um resumozinho dos grupos sociais. Grupo social é toda reunião mais ou menos estável de duas ou mais pessoas associadas pela interação. Realizam ações de interesse comum, certo? As normas e hábitos e costumes próprios, certo? É o chamado de grupo social. Aí, quais são os tipos de grupos sociais? Familiar, certo? O vicinal, que é de vizinhos. Vocês moram com vizinhos, né? Não tem vizinho aí perto de vocês, né? Sim. Pronto. A pessoa quando não tem vizinho ou tá sozinho, ela assim, tem vários filmes que mostram que o homem tem que ter essa interação social com o vizinho, com família, com qualquer outra pessoa. Tem vários filmes que abordam isso. Quem lembra aqui do filme Náufrago? Vocês já viram esse filme? Eu acho que eu já assisti, mas não lembro. Pronto. Aí eu vou relembrar vocês. O filme Náufrago é aquele que o rapaz, trabalha ou ele é dono da FedEx, que é os Correios dos Estados Unidos. Aí ele viajando no avião, o avião cai e ele sobrevive e ele fica numa ilha. Aí na ilha ele pega uma bola daquela Wilson e fica falando com ela o tempo todo, certo? Por quê? Porque ele está sozinho na ilha e o ser humano não pode ficar sozinho, senão ele pira, certo? Ele não consegue ficar sozinho no único local, porque senão ele endoidece. Ele sempre tem que ter alguém para ter a interação social. Então esse filme mostra, chamado Náufrago, mostra essa questão do rapaz lá, que ele pega essa bola e começa a conversar com ela, certo? Como se fosse uma pessoa. E, além disso, ele fica estudando as marés para sair da ilha, certo? Estudando o tempo, estudando qual a parte que chove mais, chove menos. E ele pega e sai da ilha, ele é resgatado depois no meio do mar e ele é salvo. E aparece muitos anos depois para a sociedade. Então, ele não ficou louco, ele não morreu, porque ele fez da bola um amigo dele, certo? Ele conversava com a bola. Um amigo imaginário, né? Como um amigo imaginário. Quem teve amigo imaginário aqui quando era pirralho? Não. Ninguém? Eu achava que eu nunca tinha tido, mas eu perguntei pra minha mãe, ela falou que tinha um amigo chamado Pedro Henrique. Pronto, aí as pessoas às vezes têm os amigos imaginários, tudo mais, pronto. Esse rapaz da ilha, ele fez da bola como se fosse um amigo imaginário. É tanto que quando a bola escapa dele, ele fica chorando, chamando o Wilson. É a cena mais emocionante do filme sobre isso. Por quê? Porque aquela bola ali foi o refúgio dele de estar conversando, dele não estar se sentindo sozinho. Então, nós temos vizinhos, nós temos familiares, nós temos a escola, a igreja, o lazer, né? Todo mundo aqui joga bola, joga futebol, vai à praia. Tem também os pais de vocês que trabalham, né? Eles trabalham numa empresa, no estado ou em qualquer outro lugar. E também tem a questão dos políticos, né? Que tem essa questão política também. Lembrar que num grupo social existe a diversidade de indivíduos. Existe uma interatividade, existe uma organização, não é assim
desorganizado, existe a organização, existe um objetivo, uma objetividade de exterioridade, um objetivo comum, uma consciência de grupo, certo? E uma continuidade. Aí, vocês, por exemplo, vocês têm um objetivo quando vão para a escola. Qual é? Aprender. Estudar, aprender. Qual é o objetivo de ir para a igreja? De louvar. Louvar, de rezar, de escutar a palavra de Deus, certo? Lá na igreja vocês ficam o tempo todinho sem conversar com ninguém ou dá um sorriso para alguém, dá um abraço em alguém lá? Vai falar com Eu ninguém. não vou pra igreja. Vai não? Você nunca foi para a igreja? Eu já fui, mas não vou mais. Sim, mas quando você ia, Eu também já fui, mas não vou mais. quando você ia, você ficava como? Você ficava parado lá ou você conversava com as Eu ficava calado, parado. parado? Mas ninguém falava, Boneco pra virar parado. ninguém falava com você não, Miquel? Falava às vezes. Sim, então a interatividade. Às vezes a interatividade é falar, é abraçar, é conversar, é dar um sorriso, dar olhar. Eu evito isso. É o quê? Eu evito isso na igreja. Ah, tá. Tu ainda tá indo pra Quando eu vejo que igreja? alguém me conhece. Ah, tá, entendi. Isso mesmo, Rafael, tá certo. Ah, então, olha, existem os grupos primários, secundários e intermediários. Então, os grupos primários é a família, vizinho, lazer, certo? E os grupos secundários é pessoal e direta, sem intimidade, certo? Aquelas pessoas sem intimidade, a pessoa está andando no meio da rua, a pessoa tenta falar com o outro, cheio de intimidade, não dá certo. Isso é grupo social secundário. E os intermediários é aqueles que a gente tem, né, de família, de política, de igreja, essas coisas assim, viu? Então, nós temos aqui os grupos sociais que estudamos, que é uma reunião de mais ou menos estável de 2 ou mais pessoas associadas pela interação. Eu já citei o filme Náufrago como exemplo de interação social. Porque... Professor, Oi. essa aula de sociologia? Sim, sociologia. Tá bom, obrigado. Não precisa... Você começou? Faz 20 minutos. Eita. Aí, lembrar que não precisa copiar, porque eu vou enviar esse material no grupo. Aí depois vocês copiam em casa. Preste só atenção. Então, nós temos o base do respeito. Ó, os agrupamentos sociais, que a gente está bem pertinho de terminar. Os agrupamentos sociais são esses aqui. O grupo familiar, que é representado pela família. O vicinal, que é pelos vizinhos. O educativo, que é pela escola, desenvolvido pela escola. O grupo religioso, pelas instituições religiosas. O grupo de lazer, que é formado por clubes, associações esportivas, grupo de teatro. E também tem o profissional, que é aquelas pessoas que trabalham em empresas, escritório, lojas, no trabalho no estado, na prefeitura, certo? E o grupo político formado pelos militares de um partido político, por integrantes de organismos de estado, certo? Então, mais uma vez, vou revisar desde o início. A sociologia é a ciência que vai estudar as relações humanas entre as pessoas. Essa relação humana, ela vai mostrar que as pessoas são diferentes, existem na comunidade grupos diferentes e esses grupos formam a sociedade. Entendido até agora? Sim. Então, esses grupos diferentes, eles devem se respeitar, certo? A palavra acima de tudo, nas relações humanas e nas interações, é chamada de respeito. Não pode haver uma sociedade justa, igualitária, para todo mundo, se não tiver respeito. Muito bem, obrigado por grifar. A sociologia estuda as relações de formalidade presente na vida e nas sociedades. Então, isso é o estudo da sociologia, certo? Aí tem o estudo da sociologia, esse é o estudo da sociologia. Pode apagar aí, por favor.
Para você vai grifar para mim na próxima. Pode apagar aí para mim, por favor. Isso, você vai grifar agora. Nós estudamos que a sociologia, por definição, ela vem de duas palavras. Latim, sócio, grifa aí para mim, por favor. Que quer dizer social. Cadê? Não grifou, não? Quer que eu grife, professor? Hein? Quer que eu grife? Grifa aí, pode grifar. Quem quiser grifar, grifa. Eu quero que... Isso. Não é em cima, não. Eu quero embaixo o nome sócio, que é social. E do grego, logos, grife aí com outra cor, que é estudo. É embaixo, menino. É mais embaixo. Quem é que tá grifando, hein? Essa pessoa que tá grifando errado. E esse vermelho aí? Pronto. Pera aí, professor. Quem é que tá grifando? Não sei. Eu não vou reclamar, não. Eu não vou reclamar, não. Quem é que tá grifando? Aí vamos lá. O que é a sociedade? A sociedade é o conjunto de seres que vivem juntos, definido um modo de vida conjuntamente. Aí eu falei sobre os grupos sociais. Deixa eu ver quem é que tá aqui falando aqui no grupo. Certo, Giovana. Eu não, viu? Tá certo, eu sei. Olha, vamos parando de grifar só quando eu disser, viu? Aí, ó, grife aí pra mim. Grupo social é uma forma básica de associação entre os seres humanos. Bota esse traço bem grossão aí que vocês fizeram aí. Pode botar aí, grupo social. Como é que a pessoa faz aí isso, hein? Que eu não sei ainda. É mais pra baixo, menino. O de azul, mais pra baixo. Ô, professor, deixa eu ficar grifando, é melhor. Pois grife, eu tô esperando. Pode grifar aí. Eu grifei, mas tá grifando. Eu acho que apagaram. Pois grife de novo. Grifei. Aí, olha, pronto, aí, ó. O grupo social é a forma básica da associação entre os seres humanos que estão mutuamente em interação. Então, olha, ele... Que é isso? Se muta aí, o Everton. Se muta aí, menino. Aí, Eu não. então é outra pessoa aí. Aí, olha, esse aí é a definição de grupo social. Nós estudamos que os grupos sociais têm interações. Aqui, ó. Grife isso aí, Everton. O quê? Interações sociais e grupos sociais. Tá. Então eu disse para vocês que na sociedade todo mundo é diferente, ó. Todo mundo com uma cozinha diferente, ó. Mas todos têm o mesmo pensamento, uns pensamentos que estão relacionados com outros. E os grupos sociais, eles fazem essa interação social, tá bom? E eu falei sobre os tipos de grupo social aqui. O familiar, vicinal, educativo, religioso, lazer, profissional e político. Eles têm toda reunião com mais ou menos estável de 2 ou mais pessoas associadas. Eles têm interatividade, eles têm objetivo comum, certo? A diversidade de indivíduos tem que ter continuidade, tem um objetivo comum. A pessoa vai para a escola, tem um objetivo comum. A pessoa vai para a igreja, tem um objetivo comum, certo? Tem muitas pessoas, é organizado, não é bagunçado. Então, tudo isso. E por fim, eu falei sobre os grupos sociais. Entendido até agora? Sim. Alguma dúvida? Não. Então, nós temos aqui na aula de Sociologia todas essas questões de definição e de grupos sociais. Na próxima aula, nós vamos estudar, eu vou separar os conteúdos e vou dar no grupo sobre o que é que vocês vão falar. Vão falar sobre as instituições sociais, viu?
Aí, para vocês terem a noção de como o governo, como o Estado se organiza e a sociologia estuda essas questões dos grupos sociais, tá certo? Boa noite para vocês, até a próxima aula. Professor, Oi. depois eu mostro pro senhor